Livro Divinos Rivais de Rebecca Ross. Leitura da Isma Vaz para Clube do Livro. Capítulo 13. Uma desvantagem injusta. Foi estranho voltar à redação. Nada tinha mudado. Sua mesa ainda estava coberta de classificados e obituários, os 5 bules de chá estavam quentes, a fumaça dançava dos dedos dos redatores, as barras de espaço tic-taqueavam como corações. Era quase surreal. Para Iris, voltar a algo que lhe parecia tão conhecido, embora internamente ela se sentisse tão diferente. Sua vida fora irrevogavelmente alterada e ela ainda tentava se ajustar ao significado daquilo nos dias seguintes. Morar sozinha no apartamento, viver sem a mãe, viver aquele novo ciclo desequilibrado um dia após o outro. O luto é um processo longo e difícil, especialmente quando tão misturado à culpa. Ela se sentou à mesa e preparou a máquina, desejosa por uma distração. Qualquer coisa que a impedisse de pensar em... Melhorou Winnow? Perguntou Sarah, parando por ali a caminho da sala de Zeb. Iris confirmou com a cabeça, sem desviar o olhar do papel. Muito, obrigada pela preocupação, Prindle, disse. Ela ficou aliviada quando Sarah deixou. Iris ainda não achava que suportaria falar sobre a mãe, então se concentrou com força ferrenha e trabalhou, mas percebeu o instante em que Roman chegou à redação. Percebeu como se um fio os atasse, apesar dela se recusar a olhá-lo. Ele deve ter pressentido que Iris o estava ignorando. Finalmente, andou até o cubículo dela, se apoiou na madeira e a observou digitar. Você está com uma cara boa hoje, Winnow. Quer dizer que eu estava com uma cara ruim antes, Kit? No passado, Roman teria retrucado com igual sarcasmo e a deixado. Porém, ele continuou no espaço dela, em silêncio, praticamente queimando-a com o olhar, e Iris soube que Roman queria que ela o olhasse. Ela pigarreou, a atenção fixa no trabalho. Sabe, se quiser tanto assim datilografar os classificados, pode pedir. Não precisa ficar me rondando. Por que você não disse nada? Perguntou Roman, e ela se surpreendeu ao notar que ele soava incomodado ou irritado, ou talvez umas misturas das duas coisas. Como assim? Por que não disse a ninguém que estava se sentindo mal? Você só foi embora, e nenhum de nós soube aonde tinha ido nem o que havia acontecido. Não é da sua conta, Kit. É sim, porque as pessoas aqui se preocupam com você, Winnow. Sim, se preocupam muito com o atraso dos classificados. Você sabe muito bem que não está sendo justa, disse ele abaixando a voz. Iris fechou os olhos. Estava prestes a perder a compostura. Tinha precisado de toda a determinação para se levantar e se vestir pela manhã, para pentear o cabelo e passar à força algum batom, apenas para dar a aparência de estar bem, de não estar desabando. Não queria que ninguém soubesse o que ela estava vivendo, porque não suportaria que sentissem pena dela. Ele sente pena de você. Então respirou fundo pelo nariz. Não vejo por que se importa, Kit. Sussurrou, afiada, e abriu os olhos para retribuir a sua expressão firme. Se eu não estiver aqui, você finalmente terá o que você deseja. Roman não respondeu, mas sustentou o olhar de Iris, e ela achou ver algo lampejar nele, como uma estrela caindo pelo cosmos ou uma moeda submersa refletindo o sol, algo feroz, vulnerável e muito inesperado. A expressão se foi na mesma velocidade com que chegara e ele fechou a cara. Devia ser a imaginação dela. Zeb, pela primeira vez, acertou o momento de interromper. Winnow, minha sala, já, chamou. Iris se levantou e Roman não teve opção além de abrir espaço. Ela o deixou no corredor, entrou na sala de Zeb e fechou a porta. O chefe estava se servindo de bebida. Os cubos de gelo tilintavam quando ela se sentou na cadeira diante dele, frente à mesa coberta pelo caos de papel, livros e pastas. Esperou que ele falasse. Imagino que seu artigo esteja pronto? Perguntou Zeb depois de um gole. O artigo? O artigo... Iris tinha se esquecido. Ela entrelaçou as mãos trêmulas, os nós dos dedos empalidecendo. Não, senhor, respondeu. Peço perdão, mas não está pronto. Zeb apenas a fitou. Estou decepcionado, Winnow. Ela queria chorar. Engoliu as lágrimas até inundarem o seu peito. Deveria dizer a ele por que o artigo a atrasara. Deveria dizer que tinha perdido a mãe,
que seu mundo virara do avesso, que a última coisa em que pensava era a vaga de colunista. Senhor, se precisar sair do trabalho, deve nos informar, para que as suas tarefas do dia possam ser passadas para outro funcionário, disse ele seco. Que isso não se repita. Iris se levantou e foi embora. Seguiu imediatamente ao cubículo e se sentou, encostando os dedos frios no rosto flamejante. Ela se sentia um capacho. Tinha deixado que Zeb a pisoteasse, de tanto medo de chorar diante dele. Quem ela estava se tornando? Aqui estão os obituários de amanhã, disse Sarah, parecendo surgir do nada, e largou uma pilha de anotações na mesa de Iris. Está tudo bem, Winnow? Está, respondeu Iris, fungando com um sorriso tenso. Eu vou cuidar disso. Eu posso passar para Kit. Não, eu resolvo, obrigada. Depois disso, todos a deixaram em paz. Nem Roman voltou a olhá-la, o que foi um alívio. Ela datilografou os obituários e encarou a folha de papel em branco, se debatendo com os sentimentos. Deveria escrever um para a mãe, porém a tarefa lhe parecia inteiramente diferente agora, sendo alguém tocada pela angústia do obituário, alguém que sentia a essência das palavras. Iris começou a escrever a primeira coisa que lhe vinha à mente, batendo nas teclas com veemência. Abre aspas. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho. Fecha aspas. Ela se interrompeu com a mandíbula tensa, mesmo enquanto sentia a ferida em seu peito doer. Se Zeb a visse desperdiçar papel e tinta, demitiria. Portanto, ela arrancou a folha da máquina, a amassou, jogou na lixeira e tentou de novo. Abre aspas. Aster Winfred Winnow, de 42 anos, faleceu no dia de Alva, o 5º dia de Narrow. Ela deixa para trás seu filho Forrest Winnow e sua filha Iris Winnow. Nasceu em Oath e amava a cidade, especialmente no outono, quando sentia o gosto da magia no ar. Fez seus estudos em Windy Grove e depois trabalhou como garçonete na lanchonete Revel. Ela era apaixonada por poesia, música clássica e pela cor roxa, apesar de chamá-la apenas de violeta, e amava dançar. Fecha aspas. As palavras começaram a borrar. Iris parou de datilografar e acrescentou o obituário da mãe à pilha dos que entregaria a Zeb para a inclusão no jornal do dia seguinte. Ela voltou do trabalho a pé. Tirou as botas apertadas da mãe e o casaco de Forrest e deitou-se na cama. Adormeceu ao som da chuva. Ela chegou ao trabalho com mais de 1 hora de atraso. Tinha perdido a hora outra vez, pois o luto a puxara para um sono profundo e sombrio, e foi com um frio frenético na barriga que subiu correndo as escadas até o 5º andar, encharcada de chuva. Esperava que ninguém além de Sarah notasse o seu atraso. Ela voltou do trabalho a pé, tirou as botas apertadas da mãe e o casaco de Forrest e deitou-se na cama. Adormeceu ao som da chuva. Ela chegou ao trabalho com mais de 1 hora de atraso. Tinha perdido a hora outra vez, pois o luto a puxara para um sono profundo e sombrio, e foi com um frio frenético na barriga que subiu correndo a escada até o 5º andar, encharcada de chuva. Esperava que ninguém além de Sarah notasse o seu atraso. Sarah e Roman, provavelmente, pois ele, obviamente, gostava de controlar os seus movimentos. Iris entrou na Gazeta de Oath e descobriu que Zeb esperava ao lado de sua mesa. A expressão dele era tempestuosa. Ela se preparou enquanto seguia pelo corredor, suas botas fazendo um ruído molhado. Ele não disse nada, apenas inclinou a cabeça e se virou para voltar à própria sala. Iris o acompanhou hesitante. Ela ficou chocada ao ver Roman ali. Havia uma cadeira vazia ao seu lado e Iris se deixou cair nela. Olhou para ele de soslaio, mas Roman estava inteiramente concentrado em algo diante deles. Mantinha as mãos nas coxas e a postura rígida. Pela primeira vez, Iris desejou que ele a olhasse, porque, quanto mais tempo passava ao lado dele, mais a atenção de Roman encorajava a própria, até ela começar a estalar os dedos e subir e descer as pernas. Certo, disse Zeb, se instalando na cadeira com um leve grunhido. Tenho certeza de que estão cientes do motivo para eu chamar os dois hoje. Ambos são escritores talentosos e inteligentes. Dei aos dois oportunidades iguais para provarem-se dignos do cargo de colunista. É meu prazer informar que eu tomei a minha decisão. Ele fez uma pausa e Iris desviou o olhar de Roman para Zeb. O chefe deixara o jornal daquela manhã na borda da mesa. Estava dobrado de modo a revelar a coluna. O artigo de Roman.
aquele que ela o ajudara a escrever sobre os soldados desaparecidos. Portanto, Iris não se surpreendeu ao ouvir as palavras que se seguiam. Na verdade, não sentiu nada quando Zeb anunciou: Kit, esse é o melhor artigo que você já escreveu. O cargo é seu. Você é confiável, profissional e entrega bons textos no prazo. Seu trabalho começará oficialmente amanhã. Roman não se mexeu. Mal parecia respirar, e Iris voltou a olhá-lo de relance, se perguntando que pensamentos o assombravam para deixá-lo tão quieto. Não era o que ele queria? Zeb franziu a testa, frustrado com a falta de entusiasmo de Roman. Escutou, Kit? Senhor, poderia considerar dar mais tempo para nós dois antes de tomar a decisão? Pediu Roman. Dar mais uma oportunidade para ambos escreverem artigos? Zeb ficou boquiaberto. Mais tempo? E por que eu faria isso? O coração de Iris bateu forte e rápido no peito. Quando Roman finalmente a olhou, o tempo pareceu parar. Os olhos dele eram atentos, como se enxergassem tudo o que vivia dentro dela, a luz e as sombras. Os fios de ambição, de desejo, de alegria e luto. Nenhum homem jamais a olhara assim. Um calafrio percorreu seus ossos. Tive uma vantagem injusta, senhor, afirmou Roman, voltando a atenção para Zeb. A mãe de Winnow faleceu há poucos dias. Ela está de luto e precisa de mais tempo. Fez-se um silêncio doloroso na sala. Iris inspirou fundo, trêmula. Seu coração batia até os ouvidos. Zeb dizia alguma coisa, mas a sua voz era pouco além de um zumbido incômodo quando Iris encontrou o olhar de Roman. Como você soube? Sussurrou. Eu li o obituário da sua mãe, respondeu ele. Mas ninguém lê os obituários. Roman se calou, mas o seu rosto corou, e Iris teve a suspeita apavorante de que, enquanto ela fazia questão de nunca ler nada que ele escrevesse, Roman talvez lesse tudo que ela tocava, inclusive os classificados secos e os obituários trágicos. Talvez o fizesse para ver se cometer algum erro de datilografia para provocá-la depois da impressão. Talvez o fizesse porque era sua concorrente e ele queria saber quem exatamente estava enfrentando. Iris sinceramente não conseguia pensar em um bom motivo para ele fazer isso, então desviou o rosto. Winnow, ladrava Zeb. Winnow é verdade? Sim, senhor. Por que você não me disse ontem? Porque não queria chorar na frente do senhor, porque eu não quero a sua pena, porque eu estou no meu limite. Não sei. Bem, disse Zeb seco, não posso ajudar se eu não souber, não é? Ele suspirou e amassou a testa, como se percebesse que soava grosseiro. Suavizou a voz ao continuar. Meus pêsames por sua perda, Winnow, é uma pena. Porém, temo que já esteja decidido. Kit ganhou a concorrência pela vaga, mas se você precisar de alguns dias de folga para o luto, você tem permissão. Iris pensou em tirar folga. Ela ficaria em casa, sozinha no apartamento triste, repleto de garrafas de vinho, velas derretidas e papel de parede rasgado. Esperaria a volta da mãe, que nunca chegaria. Foi então que percebeu. Iris não queria folga, mas também não queria continuar na Gazeta. A carreira com que sonhara, de repente, nem se comparava com outras coisas em sua vida. Sua única família estava no oeste, onde queimava a guerra. Ela queria encontrar o irmão. Não, senhor, estou pedindo demissão, disse ela e se levantou. Roman se remexeu a seu lado. Como assim? Não, Sr. Altry, começou ele. Zeb ignorou o novo colunista e respondeu gaguejando. Demissão? Quer largar isso assim, Winnow? Agora? Ela odiava o que sugeria a voz de Zeb, que ela estava desistindo. Porém, após dizer as palavras, um peso deixou seus ombros. Ela iria encontrar Forrest. Sim, senhor. É hora de seguir para outras oportunidades, disse Iris e se virou para Roman, para quem estendeu a mão. Parabéns, Kit. Ele apenas a fitou, os olhos azuis ardendo como chamas. Iris já começava a recuar sem jeito quando ele finalmente se levantou e apertou sua mão, com um toque firme e quente. O contato emanou um choque por seu braço, como se os dois tivessem criado eletricidade estática, e foi um alívio quando ele finalmente a soltou. Se fosse demitir, pode partir imediatamente, Winnow, disse Zeb, abanando os dedos curtos. Eu não preciso mais de você. Porém, se sair por essa porta, não espere voltar a ser contratada. Escute, Sr. Altry, disse Roman na voz rápida. Eu não creio. Iris não ouviu o que mais foi dito. Saiu da sala do editor
encontrou uma caixa de madeira na cozinha e foi à mesa para recolher os seus pertences. Ela não tinha muita coisa: um pequeno vaso de planta, alguns lápis e canetas prediletos, uma miniatura de cavalo em movimento, alguns livros de gramática e um dicionário esfarrapado. "Winnow", disse Sarah, se aproximando com a expressão preocupada. "Você não..." "Eu me demiti, Prindle." "Mas por quê? Aonde vai?" "Eu ainda não sei, mas é hora de partir." Sarah murchou, os óculos brilhando sobre o nariz. "Eu vou sentir saudades." Iris encontrou um último sorriso para ela. "Também vou sentir saudades. Talvez um dia eu a encontre em um museu." Sarah corou, mas olhou para os pés como se aquele sonho ainda estivesse muito distante. Uma a uma, as mesas ao seu redor se calaram. Um a um, ela atraiu todos os olhares da sala, até a Gazeta de Oath ficar imóvel. Foi Zeb quem quebrou o silêncio. Ele se dirigiu a ela com um cigarro entre os dentes amarelados, a testa franzida e um maço de notas nas mãos. "Seu último pagamento", disse. "Obrigada." Ela aceitou o dinheiro, que guardou no bolso interno do casaco. Recolheu a caixa de pertences, desligou a luminária, tocou de leve e pela última vez as teclas da máquina e começou a caminhar pelo corredor. Roman não estava no cubículo. Iris não sabia onde ele fora até olhar as portas de vidro e vê-lo parado ali como uma barreira, de braços cruzados sobre o peito. "Que gentileza sua abrir a porta para mim", disse ela ao alcançá-lo. Iris intencionara um tom de brincadeira, mas a sua voz atraiu e escapou um lamento. "Não acho que você deva ir embora assim, Winnow", sussurrou Roman. "Não, Kit. Então como que eu devo ir?" "Você deve ficar." "Ficar para escrever obituários?" Ela suspirou. "Não deveria ter publicado aquilo." "O da sua mãe? Mas aí nenhum de nós saberia que você estava sofrendo. O que faria se pudesse retirar as palavras que ofereceu a ela? Continuaria fingindo que a sua vida estava bem enquanto estivesse conosco durante o dia, mesmo que sofresse durante a noite? Você ainda se reconheceria depois de uma semana, um mês, um ano?" "Você não sabe nada sobre mim", sibilou ela, e odiou o quanto sentia as palavras dele como se as inalasse. Odiou os olhos, que ameaçavam lacrimejar novamente se ousasse piscar. "Agora, Kit, por favor, afaste-se." "Não vá, Iris." Ela nunca o ouvira dizer o seu primeiro nome. O som a banhou como a luz de um sol, aquecendo sua pele e o seu sangue, e ela precisou desviar o rosto, antes que ele visse o quanto o afetara. "Boa sorte, Kit", falou, a voz muito mais fria e tranquila do que como se sentisse de fato. Roman lhe deu espaço. Iris perguntou se ele acabaria desmotivado sem a presença dela para aguçá-lo. Também se perguntou se Roman achava o mesmo e se era esse o motivo da sua insistência. Iris abriu a porta e saiu. Ela deixou a Gazeta de Oath e nunca olhou para trás.